Todo mundo aprende na escola que a Igreja Católica foi a grande inimiga da ciência. Bem, vocês sabem quem não crê mais nisso? Historiadores da ciência profissionais. Acompanhe-me hoje em A Igreja Católica, Construtora da Civilização, e aprenderemos a verdade. Descoberta. Restauração. Tecnologia. Direito e economia. Estudo. Ordem moral. Desenho. Ensinamento moral. A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Bem-vindos à Igreja Católica Construtora da Civilização. Sou o Thomas Woods. Chega como um prêmio, não é? Aprender que a Igreja Católica pode ter tido um papel positivo no desenvolvimento das ciências, certo? Porque todos somos ensinados de berço o exato contrário. Na escola, na mídia, nos filmes, cientistas são sempre os bravos mártires contra a igreja ignorante que quer suprimir suas descobertas. Bem, você poderia ser desculpado por essa visão se tivesse vivido há 100 anos, pois naquele tempo, o livro dominante no assunto era escrito por um sujeito chamado Andrew Dickson White. Eu mencionei no primeiro episódio. Ele escreveu um livro chamado A História da Guerra da Ciência contra a Teologia na Cristandade. Este se tornou o definidor trabalho no assunto. Mas esse está cheio de absurdos, de fato. No livro de White, você hoje lê que a Igreja Católica ensinava que a Terra era plana. Mas vimos no último episódio que não há o menor pingo de evidência para isso. Mas White, ansioso por retratar a Igreja como boba, atrasada e ridícula, apenas repetiu o que outros historiadores haviam dito, sem se importar em investigar. Essa era a qualidade de seu livro. Desde então, o livro de White tem sido tão dramaticamente desmentido que pensaria que deveríamos estar ouvindo algo a respeito, como "Ei, a Igreja Católica, afinal de contas, teve um papel importante nas ciências", mas ao invés disso, ouvimos só grilos. Não há vontade, não há ansiedade por obter a verdade nessa questão. Eu pergunto por quê. Bem, há muitos historiadores modernos que, diferente do professor White, estão vivos e trabalhando agora mesmo e que concluíram que, na verdade, a Igreja teve pelo menos algum tipo de papel positivo, e alguns acadêmicos chegam até a dizer que a Igreja tinha certas ideias que foram indispensáveis ao desenvolvimento das ciências. É o oposto do que ouvimos, não é? Mas temos acadêmicos dizendo isso o tempo todo. Thomas Goldstein, Toby Huff, A.C. Crombie, Edward Grant, David Lindbergh, Professor Heilbronn em Berkeley e muitos outros. Então o que eles dizem? E como ousam dizer isso? Será que eles não sabem que a Igreja não passa de uma opressora dos gênios do mundo? Bem, vamos ver algumas das afirmações que esses novos historiadores estão fazendo. E, aliás, nem todos são católicos. Alguns são, outros não. Eu fiz questão de consultar historiadores da ciência que não são católicos, alguns desses até anticatólicos, para mostrar que isso é de verdade, que isso não é um bando de católicos escrevendo livros para fazer a igreja parecer boa. Isso é o consenso entre profissionais hoje. Agora, um dos mais importantes princípios que a Igreja Católica legou ao desenvolvimento das ciências vem de um verso bíblico. Um verso bíblico que foi um dos mais citados durante toda a Idade Média. E esse verso é Sabedoria 11:21. E esse verso nos diz que Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso. Ok, então isso não parece tão explosivo assim, mas eu prometo que é. Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. Como as pessoas interpretaram isso? Elas interpretaram que o universo que Deus criou é ordenado? Faz sentido? É compreensível para as nossas mentes? É matemático? É ordenado de acordo com padrões? Medida, quantidade, peso? Há algo matemático sobre o universo. Santo Agostinho, por exemplo, disse: Deus é como um grande geômetra. Ele é um grande praticante de geometria. Então, para qualquer espectador aí que odiava geometria e matemática, bem, Santo Agostinho está implicitamente reprovando você. Porque, de fato, a matemática é mesmo uma linguagem que Deus usa.
para ordenar e modelar este universo que Ele nos deu. Assim, a tradição cristã, por esse verso de sabedoria que foi citado em toda a Idade Média, amplia dramaticamente uma tradição existente no Ocidente que data do VI século AC e do grande pré-socrático filósofo e matemático Pitágoras. E no VI século AC, Pitágoras havia dito: sabe do que é feito o universo? Não é feito de ar ou água ou terra, como alguns de seus contemporâneos diziam. É feito de números. Esse é o fundamental constituinte do nosso universo, não de coisas físicas, mas de números. Matemática, ela está em toda parte. E essa tradição cristã, elaborando em Sabedoria 11:21, tirou a ideia obscura de Pitágoras e realmente desenvolveu toda uma civilização em torno dela. Isso é muito importante. E, de fato, mesmo cientistas que não tenham refletido sobre a questão, viveram numa civilização em que o ordenamento do mundo era dado como certo. Então, por exemplo, vamos considerar o cavalheiro que nos desenhou a primeira tabela periódica dos elementos, Dmitri Mendeleev. Ele cria tanto que o universo era ordenado que, quando começou a dispor os elementos, e talvez vocês já viram a tabela periódica dos elementos a todas as partes constituintes do nosso mundo, e estão listadas em linhas, e uma série de linhas cria colunas, e ele descobriu que elementos que estavam aproximados na tabela possuíam características semelhantes. Mas aí ele chegou ao elemento número 21, e havia uma lacuna lá. Ele não conseguiu encontrar o elemento que entrasse ali. Mas ele diz, as relações continuam funcionando se eu pular o número 21 e seguir adiante. Mas tão convencido ele estava de que algo devia entrar ali, tão convencido de que Deus não poderia nos ter dado um universo. Bom, ele não podia crer que vivia num universo onde houvesse uma grande lacuna na tabela periódica. Tinha que haver alguma coisa que coubesse ali. Então ele previa algum dia descobriremos o elemento que entra ali. Poxa, mas que audácia o cara tem. Ao dizer, é óbvio que acharemos algo para preencher a lacuna na minha tabela. Mas logo depois o que encontraram? 10 anos depois o elemento escândio foi descoberto, onde ele entra no número atômico 21. Então essa é uma característica central em nossa civilização. E de fato, o método científico não pode ser seguido, a menos que você creia que o universo é ordenado. Pois o que você faz no método científico? Do que se trata? O método científico consiste em juntar dados sobre o mundo ao seu redor e depois estudar esses dados, buscando padrões, tentando entendê-los, e depois desenvolver hipóteses sobre os dados. Por que acredito que assim assado está ocorrendo? E depois projetar experimentos para confirmar ou impugnar minhas várias hipóteses. Você não pode seguir esses passos se não acredita que o universo é ordenado? Pois eu tenho que ter certeza, tenho que ter confiança em que se eu fizer o mesmo experimento múltiplas vezes, sob as mesmas condições, obterei os mesmos resultados. Se eu vivesse num desordenado universo, eu não teria o direito de esperar isso. Talvez sim, talvez se eu soltar 6 vezes algo, ele irá apenas cair no chão, mas talvez na 7ª vez ele vá para o beleléu. Como saberei? Se não vivo num universo ordenado, não posso esperar aquilo. E se não vivo num universo ordenado, não posso sequer começar a fazer ciência. Não posso nem começar a encontrar padrões no universo se não espero que eles existam. Isso é essencial para a ciência. E, de fato, Albert Einstein até disse, é um milagre que o universo seja ordenado. Não temos direito algum de presumir isso. E, de fato, muitas civilizações não presumiram isso. Não fizeram isso. A antiga Babilônia, por exemplo. Babilônios não consideravam o universo ordenado, mas sim completamente caótico. A ciência teria começado entre os antigos babilônios. A pergunta já se auto-responde, não? Então, esses são pontos essenciais. Esses são pontos essenciais. Que o universo é ordenado e matemático. Porém, isso não significa que o universo é tão ordenado que Deus não pode fazer milagres que de algum modo violariam a ordem universal. Claro que, como católicos, cremos em milagres. Deus pode fazer milagres, é claro que cremos nisso. Mas entenda o que isso quer dizer. Você só pode reconhecer o milagre se ele acontecer sobre um fundo de ordem. Se vivêssemos num universo completamente caótico,
como reconheceríamos o milagre? Tudo seria um milagre, tudo seria louco e caótico, não seguiria nenhuma lei. Então nós reconhecemos os milagres de Deus porque Ele os faz dentro de um universo de ordem. Santo Anselmo, muito utilmente, esclareceu esse ponto. Ele diz que Deus tem seu poder absoluto, ou potência absoluta para vocês latinistas, e seu poder ordenado, ou potência ordinata. Quer dizer, claro, Deus tem o poder bruto de levar aquele objeto para o beleléu, mas Ele também tem o seu poder ordenado, pelo qual Ele se comporta de acordo com as leis que construiu no universo. Não seria próprio da dignidade de nosso Deus comportar-se de um modo tão arbitrário? Ele não pode fazer isso. Ele tem que se comportar mesmo de um modo que é consistente com suas promessas a nós. E com efeito, o funcionamento do universo é uma dessas promessas, assim esperamos encontrar ordem no universo. E é por isso que os cientistas vão procurar. Mas como eu disse, nem todas as civilizações foram capazes de fazer isso, de ter essa iluminação. Damos essa iluminação como certo, o universo faz sentido, podemos encontrar relações matemáticas nele, mas nem toda civilização pode. E uma civilização que não pode é a civilização islâmica. Veja, há muito que podemos dizer sobre a contribuição islâmica à civilização e até às ciências. Por exemplo, em algumas das chamadas ciências aplicadas, como medicina e ótica, bem, o Islã deu grandes contribuições nessas áreas. Mas, nas ciências mais teóricas, a ciência islâmica, de fato, nasceu o que o padre Stanley Yaki chamou natimorta. Parecia que ela estava indo a algum lugar, e então, bum, morreu. E então, hoje, é claro, a civilização islâmica é muito atrasada cientificamente. Mas por que isso? Porque os islâmicos sofreram tal devastação em termos de ciências. Uma razão envolve essa questão da habilidade de ver o universo como sendo ordenado. A civilização islâmica não pôde fazer isso. Pois, se você fosse dizer que o universo é ordenado de acordo com certas leis que têm que ser observadas, isso seria um insulto a Allah, que pode se comportar de maneira tão arbitrária quanto queira. O que parece uma lei a você pode apenas ser um dos seus hábitos que ele pode descontinuar a qualquer tempo. Temos um intervalo agora, mas voltaremos para mais demolição de mitos sobre a igreja e a ciência. Você sabia que estudiosos islâmicos ortodoxos rejeitaram totalmente qualquer concepção do universo que envolvesse leis físicas constantes, pois, para eles, a autonomia absoluta de Allah não poderia ser restrita por leis naturais. Você sabia que o bem-aventurado Nicolaus Steno iniciou um estudo detalhado dos dentes de tubarão após dissecar a cabeça de um tubarão de 1,27 tonelada capturado por um barco de pesca francês em 1666. Bem-vindos de volta à Igreja Católica, construtora da civilização. Sou Thomas Woods. Antes do intervalo, discutimos algumas verdades proibidas sobre a Igreja e a ciência. Sabemos o que esperavam que disséssemos? Deveríamos dizer que a Igreja tem sido apenas um obstáculo às ciências. Mas não é isso que historiadores da ciência profissionais estão dizendo. E se você se recordar do meu primeiro episódio, mencionei que o emprego mais deprimente do mundo seria o de professor de estudos medievais, tentando dizer às pessoas que a Idade Média não foi tão ruim. Bem, acho que um bom concorrente ao emprego mais deprimente do mundo seria o de historiador da ciência, tentando argumentar que, na verdade, a Igreja teve, e muito, uma influência positiva nas ciências. Nem seus colegas cientistas vão acreditar em você, muito menos o público geral, mas ainda você tem um enorme monte de evidências que pode juntar. E livros e livros e livros estão sendo escritos hoje. Mesmo assim, você não consegue atingir o público geral. Uma das razões por que eu escrevi um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental foi que eu temia que todos esses estudos maravilhosos que professores estão fazendo, que estão defendendo a Igreja, não estivessem chegando ao público geral. As pessoas ainda aprendem o absurdo de que a Igreja se opõe à ciência. Então temos que ir e estudar esse negócio para podermos nos defender melhor. Mas me deixem lhes falar uma coisa hoje. Se você estivesse fazendo um curso de História da Ciência, e algumas universidades o têm como uma disciplina separada, se você estivesse num curso desse e dissesse, a religião e a ciência têm sido somente inimigas ao longo dos tempos, você seria considerado como se tivesse escrito um trabalho de 4ª série primária e ninguém levaria mais isso a sério. Então vamos voltar à nossa discussão de antes do intervalo, quando eu dizia que a iluminação central, que permite uma penetração na ciência
no Ocidente. É a visão católica de Deus como sendo ordenado. Uma visão que é derivada maiormente, mas não exclusivamente, daquele verso de Sabedoria 11:21, de que Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. E vimos que Santo Agostinho interpretou que Deus era um grande geômetra. Outros pensadores cristãos também elaboraram sobre isso. Na escola catedrática de Chartres, por exemplo, na França, houve muita elaboração sobre esse crítico verso de sabedoria. Mas a escola catedrática, antes de tudo, o que é? Carlos Magno, que era imperador do Ocidente, entre cerca de 768 e 814, estabeleceu que as várias catedrais deveriam ter escolas anexadas a elas. E essas escolas catedráticas, em alguns casos, evoluíram para as nossas primeiras universidades, mas iremos discutir isso num episódio futuro. Mas na escola catedrática de Chartres, aqueles estudiosos se detiveram no Sabedoria 11:21 e interpretaram que, se você quiser entender o universo, você deve entendê-lo quantitativamente. É um jeito fingido de dizer, se quisermos entender o universo, devemos entendê-lo pela matemática. Bem, essa é atualmente uma ideia extraordinariamente moderna. A escola catedrática de Chartres estava mesmo em seu auge, talvez no século XII, e aí teve essa fantástica ideia moderna de que, ao menos em algum nível, o universo pode e deve ser entendido matematicamente se quisermos entender como ele funciona e prever como se comportará no futuro. Entendendo-lo pela matemática, e eles interpretaram Sabedoria 11:21 como significando isso, que o universo é matemático e nós o entendemos dessa forma. Porque a escola catedrática de Chartres difundiu essa ideia amplamente de que o universo é matemático e deve ser entendido pela matemática, ela está cada vez mais ganhando crédito por ter ajudado a lançar a revolução científica séculos antes de ela ter realmente começado, no século XVII. Além disso, os acadêmicos de Chartres davam como certo que Deus era ordenado e havia inscrito leis naturais no mundo, e que se quisermos entender como o mundo funciona, nós primeiro usamos nossa razão natural. E só quando nossa razão natural entra em colapso é que dizemos, estamos diante de um milagre, diante de algo sobrenatural, e aí referimos isso a Deus. Mas os acadêmicos de Chartres estavam convencidos de que Deus nos deu nossa razão por uma razão, que não somos vacas, nem tamanduás, nem formigas. Temos a habilidade de pensar e de tirar de causa e efeito conclusões e relações. Por que é que Deus nos deu esse fato, se não é para usá-lo? E nos tornamos verdadeiros seres humanos somente quando usamos o dom distinto que só os seres humanos possuem, que é a razão. Assim, por exemplo, um acadêmico de Chartres disse, é através da razão que somos homens. Pois se virássemos nossas costas à fantástica beleza racional do universo em que vivemos, deveríamos merecer ser retirados dele, como um hóspede desdenhoso da casa onde foi recebido. Um outro acadêmico de Chartres disse, eu nada tiro de Deus. Ele é o autor de tudo, fora o mal. Mas a natureza com que ele dotou suas criaturas executa todo um esquema de operações. E estas também se voltam à sua glória, uma vez que foi ele quem criou esta mesma natureza. Ou seja, Deus nos criou com uma natureza racional. Então lhe damos glória quando apelamos àquela natureza racional. Mas isso é muitíssimo o contrário do que as pessoas ouvem falar da Igreja Católica. Acho que a maioria das pessoas crê que a Igreja o ensina que não deve usar sua razão humana, que a razão humana é de algum modo enganosa ou é algo a ser desprezado até. Mas, ao contrário, aqui temos uma das mais bem realizadas e importantes escolas de toda a Idade Média, nos dizendo que devemos usar nossa razão se queremos entender o modo como o universo funciona. Mas daí, retorno ao ponto em que Chartres enfatiza a natureza matemática do universo. E ao fazê-lo, deu à luz uma ideia moderna central, a de que se você quiser entender relações físicas e como o universo físico funciona, você tem que explicá-lo matematicamente. Você só domina o universo quando você desvenda seus mistérios pela linguagem da matemática. E é por isso que Isaac Newton era tão impressionante às pessoas. No século XVIII, quando com uma única equação, ele pôde dar conta de todo o movimento no universo.
Aquela foi uma extraordinariamente elegante explicação de um problema aparentemente complicado. Todos os diferentes tipos de movimento puderam ser reduzidos a uma equação. E assim, no sentido em que estamos falando, ele entendeu o universo, porque ele pôde pegar diferentes fenômenos, vários tipos de movimento, e dar conta deles com uma simples e elegante equação matemática. Então ele está simplesmente fazendo frutificar a missão que a Escola Catedrática de Chartres deu aos acadêmicos e cientistas do Ocidente. Agora, um outro problema que foi resolvido, em grande parte, pela Escola Catedrática de Chartres, vem lá do mundo antigo, lá da antiguidade grega e romana. Pois num tempo tão antigo como aquele, as pessoas criam que os corpos celestes que você vê lá fora eram realmente de algum modo divinos. Eles devem ter algum tipo de atributos divinos, ou talvez eles tenham almas de algum modo, ou eles eram compostos de matéria imperecível que operava de acordo com leis diferentes daquelas do nosso mundo terrestre aqui na Terra. Isso era dado como certo por muitas razões. Por exemplo, no mundo antigo era dado como certo que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Mas um corpo em movimento só pode estar em movimento se algo está o forçando ao movimento. Então, em outras palavras, o mundo antigo admitiu como certo que o estado natural das coisas é estar em repouso. O movimento precisa ser explicado. Mas aí eles olham para o céu e veem os planetas se movendo, mas não há nenhuma grande mão os empurrando. Então o que os faz se moverem deveriam estar em repouso. O que os faz se moverem. Então eles tiveram que postular todo tipo de teorias, talvez. Talvez eles tenham almas e as almas dão movimento a eles. Ou eles são divinos e isso explica seu movimento. Ou mais tarde propôs-se que anjos podem estar os empurrando. Havia todo tipo de teorias para explicar isso. Mas era pressuposto certo que deviam haver leis diferentes, governando o movimento no espaço exterior e governando o movimento na Terra, pois o que acontece porque eles ficam se movendo eu não consigo adivinhar. Essas coisas devem ser fundamentalmente diferentes das coisas da nossa Terra. Agora, Isaac Newton mais tarde mostrou que, na verdade, as mesmas leis de movimento estavam em ação nos céus e na Terra. Isso foi uma ruptura. Mas não foi algo que apenas veio de uma impressão. Pois quem realmente começou a pensar isso pela primeira vez foi Terry de Chartres, outro acadêmico da Escola Catedrática de Chartres, no século XII. O que Terry disse? Ele disse que, na verdade, o que se tem no universo e no espaço exterior são coisas que são compostas do mesmo tipo de matéria que nós temos aqui na Terra. Agora, ele não pôde explicar porque elas orbitavam, porque pareciam se mover sozinhas. Ele não havia antecipado as leis de movimento de Newton. Mas, por dizer que as coisas de lá de cima não são fundamentalmente diferentes das coisas daqui de baixo, ele pavimentou o caminho para uma conclusão central da ciência moderna. Thomas Goldstein é um historiador recente da história da ciência. O que ele tem a dizer sobre a Escola Catedrática de Chartres? Ele diz: num período de 15 a 20 anos, em meados do século XII, um punhado de homens estava conscientemente se empenhando para lançar a evolução da ciência ocidental e empreendeu todo o passo significativo que era necessário para alcançar aquele fim. Goldstein até chegou a dizer que, algum dia, Terry de Chartres será visto como um dos grandes fundadores da ciência moderna. Consegue crer nisso? Esse é um historiador escrevendo já nesta geração. E ele não só dá crédito à Igreja por ela ter dado um importante ímpeto ao desenvolvimento da ciência, mas ele ainda volta até ao século XII para identificar alguém de quem nunca ouviram falar e dizer ele pode ser um dos maiores arquitetos da ciência moderna. Isso está se tornando absolutamente comum entre historiadores da ciência. Sim, Richard Dawkins está escrevendo seus livros. Daniel Dennett continua escrevendo seus livros como cientistas ateus, mas são historiadores da ciência que consistentemente ficam cada vez mais favoráveis à Igreja Católica. Agora a questão é, como eu levo essas informações ao público geral? E como eu digo, elas não sairão daqui, a menos que os próprios católicos comecem a espalhá-las. Mas essa é só a ponta do iceberg, porque o que discutimos hoje é muito teórico. A ideia de que o universo é ordenado e assim por diante, que é construído de acordo com leis físicas fixas.
Isso tudo é muito teórico. Mas na próxima vez, aprofundaremos os aspectos práticos. Pois na próxima vez veremos quantos padres foram pioneiros científicos. Não basta dizer, ei, veja todos esses cientistas que por um acaso são católicos. Poderia ser só coincidência, eles simplesmente são católicos. Mas quando você está falando de padres que ocupam um papel tão elevado na vida da igreja, recebendo ordens sagradas e tendo aquela vocação sagrada, se eles são grandes praticantes das ciências e são parabenizados pelos papas por fazer isso, com certeza a Igreja Católica não pode ser a inimiga da ciência. Então veremos esses grandes heróis científicos na Igreja Católica na próxima vez, quando voltarmos mais uma vez para a Igreja Católica, construtora da civilização.